Esse jovem vendeu sua alma para uma motosserra e agora se tornou o homem da cabeça de motosserra e vai se vingar de todos. E esse é o anime Chainsaw Man, e vou te falar que já voltamos na loucuragem. Eu sou F, então vamos recapitular. Tudo começa com um jovem fugindo em um beco escuro e sinistro, mas quando ele percebe, ele acordou em casa com seu parceiro, um animal nada convencional, e andando pela cidade, ele começa a lembrar de todas as partes que vendeu do seu corpo para conseguir pagar suas dívidas, mas mesmo depois disso tudo, ainda faltava 1,5 milhão, e seu parceiro chamado Pochita começa a pressentir algo estranho, e esse é seu novo trabalho, pois eles são caçadores de monstros e um estava próximo e esse provavelmente daria um valor muito bom. Pochita se transforma em uma motosserra e Denji consegue falecer o monstro, mas quando seu chefe aparece, diz que pagaria 15 mil, mas tirando os juros e taxas de conversão, ele receberia 2 mil. Então quase não sobrava nada depois que ele pagava suas dívidas. E estava cada vez mais difícil pagar as contas, e aqui começa a humilhação, pois o motorista do chefe dele passa pra zoar e diz que pagaria 10 reais pra ele comer uma bituca de cigarro. E galera, pensando bem, acho que 10 reais está valendo a pena, porque o maço está a 8. Ele come e com esse dinheiro ele compra algumas fatias de pão e começa a lembrar do dia que conheceu o Pochita. E ele era apenas um demônio de baixo escalão que estava com medo e com fome, e o melado serve como alimento, então ele fez um trato dos dois trabalharem juntos, até que eles foram recrutados pelo velho e ele criou uma dívida enorme, pois os monstros eram do velho. De madrugada, Pochita o acorda, pois sente que tem algo de errado com ele, e ele começa a tossir sangue, e sua mãe faleceu da mesma forma, então ele não teria tanto tempo, mas como ele não podia perder tempo, ele já vai para a próxima missão para pagar as dívidas, e quem sabe procurar um médico. O problema é que agora tudo mudaria, pois ele é levado para um galpão e leva uma facada de leve, e Denji vê que era uma armadilha, pois seu chefe e os capangas foram transformados em zumbis por um monstro mais forte, e ele tenta fugir, mas estava muito machucado e acaba dando aquela falecida de leve dentro da lixeira. E agora ele começa a lembrar que fez um acordo com Pochita, pois no dia que tudo estivesse em perigo, ele poderia possuir seu corpo para vencer o inimigo. Então seus pedaços começam a se juntar, e aquele foi o sacrifício máximo que ele fez. E quando acorda, não lembra o que aconteceu, mas estava vivo, e no seu peito tinha uma corda, então ele decide puxar, mas os zumbis vão para cima dele. E galera, esse anime já começou frenético, pois saem lâminas do braço e da cabeça dele e ele vai passando a lambida em geral, que vai caindo tortinho no chão. E pra finalizar, ele acaba com o chefe dos zumbis, e agora ele estava muito forte e fica a noite toda lutando contra eles, mas ele sentia um vazio por seu amigo não estar por perto. Denji cansou de lutar e chega alguns agentes especiais que caçam essas criaturas, mas eles percebem que Denji não era humano nem demônio, então poderia ser útil para a organização. E como ele estava muito cansado, acaba caindo e vê todo o estrago que ele fez, pois ele achava que era apenas um sonho. Ele está sendo levado para a base, e a mulher que o resgatou faz uma proposta e diz que ele poderia trabalhar para eles de forma voluntária, ou eles teriam que acabar com ele por ser uma aberração. Então ele saiu de uma dívida impagável para entrar em outra pior ainda, e por não ter escolha, ele aceita e começa a olhar com maldade para a jovem. Ela o leva para comer algo, mas ele estava muito cansado e cai no colo dela, e ela explica que ele só estava vivo porque seu amigo estava dentro dele como uma fusão, mas normalmente a criatura toma controle do corpo, mas ele estava servindo de substituto do que foi perdido. E Denji não presta atenção em nada e começa a dar em cima achando que teria alguma chance, e ela diz que gostava de pessoas como ele. Eles chegam na base e ela explica que ele teria uma equipe nesses dias para aprender como eles trabalhavam, e para ele, eles ficariam juntos e daria tudo certo. Mas ela apresenta a Aki, seu novo parceiro, e o cara não queria trabalhar com ele sabendo que ele era meio demônio, mas se finge de bom amigo. O problema é que durante a ronda pela cidade, ele o leva no beco e dá uma surra nele, e diz que pessoas como ele não deveriam estar ali, pois todos tiveram uma perda e sabiam por que estavam lutando, e Denji diz que só estava ali por causa da Makima e por causa da comida.
Aki não entende nada, e ele diz que nunca teve nada na vida, então lutava para ter o básico. E os dois partem para a lutaria nervosa, e quando voltam para a base, dizem que foram atacados por alguns monstros. Makima diz que já que eles se deram muito bem, Aki ficaria responsável pelo grupo especial, e ficaria treinando Denji até segundas ordens, então agora ele teria que agir como se fosse uma babá. E ele diz que se em algum momento ele perder o controle, ele seria falecido sem piedade. E ele o leva para casa e Denji começa a ficar maluco vendo que ele tinha pão e vários tipos de geleia, pois com o dinheiro que ele tinha não dava para quase nada, e ele começa a fazer uma bagunça na casa dele. Eles são chamados para uma próxima missão e chegam em casa onde estava tudo destruído e precisavam identificar a criatura. E aqui vemos mais uma variação, pois quando o demônio domina o cérebro humano é chamado de infernal. E nesse caso não tem o que fazer, e ele mostra que Denji teve muita sorte de não ter acontecido com ele. E antes de ir embora, ele encontra algumas revistas diferenciadas e começa a lembrar da Makima e de como seus balões estão em alta, mas ele acaba falando em voz alta. Makima diz que ele já estava pronto para ter uma equipe e trabalharia em dupla com outra pessoa em missões menores. E Power aparece e é uma mulher que virou uma infernal, mas como era mais tranquila que os outros, também foi recrutada para trabalhar. E mais uma vez, ele já fica olhando com maldade no coração. Os dois saem para fazer uma ronda pela cidade, e ela tinha uma habilidade de sentir o cheiro de outras criaturas. E como estava muito monótono, ela quer esquentar as coisas e sai da área de atuação para caçar outra criatura e começa a pular por cima dos prédios e consegue acabar com uma delas. Mas ela não devia ter feito isso na frente de muitos civis. Galera, estamos começando uma nova saga no canal, e relaxa que vamos terminar as antigas. Então se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve com o sininho ativado, e agora vamos para a segunda parte. Makima chega no local e diz que eles deveriam esperar uma equipe de suporte, e agora preciso arrumar a bagunça que eles fizeram, e ela pede para Denji ficar de olho na Power, pois quando ela fica empolgada é um problema, e Makima diz que daria uma nova chance para eles antes que tivesse uma advertência. E Power tenta jogar toda a culpa em cima dele. Agora eles podem descansar, e Denji vê que Power gostava muito de gatos, e ela diz que era mais fácil de compreender do que os humanos, e diz que estava precisando de ajuda, pois um monstro muito forte capturou seu gato, e Denji diz que ajudaria, pois esse monstro já passou dos limites capturando um gato. Já avisei que vai dar merda isso. Na base, eles recebem folga até a noite, e eles começam a andar pela cidade, e Denji só fica olhando com maldade, pois ela é bem avantajada. E enquanto isso, Makima está em uma reunião com os anciões da organização, e eles pedem para ficar de olho no Denji, pois ele é uma raça diferente, e ele pode ser muito poderoso e eles não saberiam o que fazer. Power está o levando para o meio do mato, e claramente tem algo de errado, e ela diz que o gato estava preso em uma casa velha, mas no momento de distração ela o desmaia e o carrega para dentro da casa. Que é isso? A trairagem! Onde tem um monstro morcego gigante e ele estava prendendo o gato dela porque eles fizeram uma ferida nele e para se recuperar precisava de sangue. O problema é que quando ele prova, percebe que ele não tinha sangue humano e acha que Power fez de propósito, então o gato dela pagaria. Ela começa a lembrar de quando o conheceu no meio da floresta, fugindo de um urso, e desde então começou a cuidar dele, até que ele foi capturado pelo morcego, e desde então ela leva alguns agentes para essa armadilha, e ela acaba sendo engolida inteira. E o bicho sai voando, mas Denji segura nele, pois não deixaria isso fácil, e se transforma, e agora começa uma lutaria nervosa. E ele fez uma aposta que se ele ajudasse, ele poderia apertar os balões, então ele estava disposto a dar a vida. O morcego vai pra cima na raiva, mas nunca que ele conseguiria passar a determinação de um homem quando está com maldade no coração. E ele consegue picotar o moguerço, e essa lutaria foi sinistra. E agora, se você quiser saber o que vem depois, fica ligado aí no canal que logo teremos mais. Então deixa o like e se inscreve se for novo, porque comigo não tem tempo ruim. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known.